Eu fiz de tudo sempre um pouco. Aquilo que eu gostaria de fazer, não pude, porque éramos 6 irmãos e, claro, a vida também não era muito fácil nesse tempo. Fome nunca tive, graças a Deus, mas até mesmo assim o meu pai era feitor de uma casa de cá de Oliveira de Conde, de Sr. Nicolau Ferraz, e fome não tivemos nunca. Os meus pais cultivavam muito e tínhamos sempre coisas de casa, não é? E mesmo quando foi do tempo da guerra, o meu pai trocava as senhas do pão por açúcar, por as senhas do açúcar, não é? Daquele tempo. Sabão faziam-no eles também, que não havia. Pronto, eu lembro-me, era miúdo, me lembro, mas pronto. E é como digo, eu tenho 10 anos a mais que 2 irmãos gêmeos, porque tive que os ajudar a criar, não é? Porque a minha mãe trabalhava no campo e eu gostaria de aprender música, que nunca pude, não é? Mas pronto, a vida era também não estou contra isso, não é? Porque eles não podiam, não é? A minha ideia era o acordeão ou o violino, não pode ser, pronto. Então aprendi tudo um pouco. Eu com 13 anos comecei a trabalhar na casa dos meus padrinhos, da minha madrinha, vá. Mais quase a brincar com os filhos, que um tem 8 anos a menos que eu, o outro 10, pronto, também. Mas fazia tudo, tanto cozinhava, como ajudava na cozinha, vá. Como lavava roupa, naquele tempo lavava-se nos tanques, pegava no animal, que era a burra ou um cavalo, punha-lhe a máscara e depois levava a punha ao engenho, mas eu adorava fazer isso, pronto. Tanto cozinhava, como fazia, lavava, como passava a ferro, gomava, como costurava, como limpava, fazia tudo um pouco, pronto. E à noite, depois, quando vinha, ainda ia para a casa de uma tia da Paula Teles, que ela está aí, que ainda somos parentes, éramos primos. Aprendi a costura, pronto, e aprendi alguma coisa, fiz sempre. Depois casei com 27 anos, o meu marido era carteiro. E então eu não sabia nada de agricultura, porque o meu pai era uma pessoa, embora fosse o feitor da casa, mas gostava das coisas muito bem feitas, só a minha mãe que lhe fazia as coisas à vontade dele. Mas também nunca disse que não sabia, eu deixava começar a minha sogra e hoje adoro fazer coisas na quinta, pronto. Mesmo hoje ainda gosto de ir para a quinta. Embora não faça as coisas muito bem como faziam as pessoas que aprenderam bem. Mas faço tudo, não é? Aprendi tudo. Nasci em Oliveira de Conde. Em Oliveira de Conde. Nasci naquele bairro ali do Pelourinho, quando se vai para a Oliveirinha. Nasci e depois, com 2 anos, levaram-me do Pelourinho para cima, para o bairro do Outeiro. Fui lá criada, até aos 27 anos. Onde é que viveu na sua infância? Em Oliveira do Conde? Sempre em Oliveira do Conde. E disse-me que começou a trabalhar cedo. Com 13, com 13 anos. Fez a escolaridade ainda? Fiz só a terceira classe, mas nada. Foi até a terceira classe. Porque, vamos ver, naquele tempo era assim, os rapazes podiam fazer a quarta, mas a rapariga já terceira chegava, era assim, pronto. Como tinha uma irmã que ia entrar já para a escola nessa altura, depois como tinha 2 irmãos gêmeos e uma outra que tinha também a diferença de 17 meses, eu tinha que ajudar a minha mãe também, não é? Já tinha 10 anos eu nessa altura, quando eles nasceram os gêmeos eu tinha 10 anos. E depois tinha a ajudar, não é? E foi por isso. Depois com 13 anos, eu pronto, a minha madrinha dizia-me quando eu era miúda, queres vir para a minha casa? E eu dizia, eu não sei fazer nada, o que é que eu vou fazer para a sua casa? E ela dizia, vês-me coçar a cabeça. E eu dizia, eu vou à casa da minha madrinha, vou-lhe coçar a cabeça, era o que eu dizia quando era miúda, não é? Então, mas qual é que foi o seu primeiro trabalho, aos 13 anos? Foi lá na casa. Ah, na casa da sua madrinha? Sim, ela na casa. Então, e fazia o Foi quê? sempre, eu trabalhei lá 15 anos. Ou seja, dos A 13... dias, era a dias, eu não trabalhava, não era justo a mês, era a semana, eu ganhava a semana, não é? Olha, eu era comer 5 euros por dia. Já não sei, 5 euros, não, 5 escudos. 5 escudos, sim. Sempre eram os escudos. Não, eu ganhava mal. Não, e comia-se bem. Aquela casa era uma casa que tanto comiam os empregados como os patrões. Era igual. Ali não havia falta de nada. Não posso dizer que tive uma vida muito má, porque graças a Deus não tive, não é? Pronto, não era uma vida, pronto, e vesti sempre bem, porque a minha madrinha dava-me roupa muito boa, nova, sempre. O calçado é que não, porque não me servia, mas do resto vestiam-me praticamente, não é? Como é que se vivia? Como é que as pessoas viviam? Eu acho que até se vivia melhor, mais alegre do que hoje. Nós estávamos todos bem, os rapazes com as raparigas, fazíamos festas, bailes convidados. As raparigas davam os bolos, arranjavam bolos, eles arranjavam um acordeonista e davam as bebidas e faziam muitos bailes de convidados. Éramos todos unidos, os rapazes com as raparigas, tudo muito certinho.
E jogávamos o lencinho, e eu, quando era e aquelas coisas à roda, e a panelinha quando era para a quaresma, e aquelas coisas todas, que era com cântaros, não é? Quando era para o carnaval, e deitávamos as paneladas nas casas daquelas pessoas mais idosas. Era engraçado. Hoje há as marchas cá em Oliveira, mas havia rivalidades naquele tempo. Havia o bairro do Ateiro com o bairro do Cabeço. Mas eu nunca tive rivalidades com ninguém, porque eu sempre me dei bem com toda a gente? Com as pessoas. Pronto, eu era amiga daquelas pessoas do bairro do Cabeça. E as outras minhas colegas daqui ficavam danadas. Havia um senhor, não que era o Chiquinho da Portela, era o senhor, pronto, tinha uma padaria, aquela coisa toda. E ele perguntava: "Mas onde és tu?" "Eu sou de Oliveira do Conde. Eu não tenho pico com ninguém, então eu dou-me bem com elas." Estávamos sempre bem com elas e com eles, com o rapaz. Éramos todos unidos uns com os outros. Onde é que as pessoas aqui da terra trabalhavam? Era mais a agricultura. Era na agricultura? Era. Mais tarde é que havia a marcenaria. Isso houve ali a Oliveirinha. Quem conheceu a Oliveirinha, hoje, o bairro da estação, hoje aquilo não é nada. Naquele tempo aquilo eram 2 fábricas que havia e era marcenaria. 2, 3 até. Mas aqui na região? Sim, aqui no bairro da estação da Oliveirinha. Era do JR Silva uma, que ainda existe, já não com o mesmo nome, mas existe. O senhor Joaquim, também, que era o senhor Joaquim, que era em cima, mas era Joaquim, mas não me lembro bem o outro nome. E o Artur Monteiro. Havia muita marcenaria nesse tempo. Então, e essas fábricas produziam o quê, mais ou menos, sabe-me dizer? Móveis. Móveis. Era tudo móveis, faziam. E havia a garagem dos Figueiredos, que hoje é onde estão as bombas, não é? Que agora já não é nada disso. Havia autocarros, que eram os autocarros que iam para Viseu. Mas do que é que se lembra de como eram as condições de trabalho nessa altura da população, aqui da terra? Como é que eram as jornadas de trabalho? Como é que eram as condições de vida? As condições de trabalho, os da agricultura, era de sol a sol. Pois. Trabalhavam de sol a sol. Tinham uma hora, quando era meia hora para a merenda, porque acho que começava em março, a 25 de março, acho que era assim. E havia depois a cesta também, os espanhóis ainda hoje têm, mas os portugueses já não. Que era, tinham uma hora das 2 às 3. Às 3 pegavam ao trabalho. Mas trabalhavam de sol a sol. Tocavam até o sino, tocava as trindades à noite, era engraçado isso. Aí o sino tocava e os trabalhadores sabiam que era para despegarem à noite, era o toque das trindades, não é? E os trabalhadores ali da indústria, também era de Os sol a Oliveirinha sol? não, isso era 8 horas já. Já eram 8 horas nessa altura? Horas, sim. Isso mais ou menos em que altura? Década de 50, década de 60? Sim, já, não. Talvez antes. O meu marido ainda trabalhou de marceneiro um tempito. Aí o seu marido trabalhou Trabalhou de marceneiro um tempito. E depois é que foi para cá. Ele saiu da escola aos 11 anos, com a 4ª classe. Ele gostava de estudar e era filho único, mas os pais queriam dinheiro, pronto, isto é mesmo assim. E então ele foi para os Correios trabalhar, mas depois mais tarde chateou-se e disse: não, eu vou aprender a marceneiro, e foi para marceneiro. Mas pouco tempo, porque depois veio da tropa, voltou outra vez para os Correios. Fez 42 anos de serviço lá nos Correios, pronto. Sempre de bicicleta. Aqui na região, sempre aqui. A região, ele fazia a zona do Carregal. Fazia Pinheiro para Písios e Parada. Eles faziam rodízio, não é? Fazia correlos, 3 em 3 meses fazia isso. Fazia esta parte daqui, era assim. Dos 13 aos 27, 28 anos, trabalhou na casa da sua madrinha. Pronto. Sim. E onde é que era essa casa? Aqui no bairro do Ateiro. Ainda existe essa casa. É dos Cides, não sei se conhece. Então, e na altura deixou de trabalhar lá em casa da sua madrinha? Porque quando casei. Quando se casou? Sim. E continua a viver aqui na região quando casa? Sim. Sim, vivo no bairro da Zenha. Então viveu sempre Sempre. O meu marido queria fazer casa no meu bairro, mas eu não gostei do sítio. Agora, se eu tenho janelas para o lado, não quero. Então, se eu tive uma oportunidade, queria comprar um terreno que era do senhor Saraiva, do avô. E era dele, pá. Eles não venderam, depois foi mais abaixo. Até foi um terreno baldio. Naquele tempo fazia um terreno baldio, mas teve que pagar. Mas foi mesmo a sua casa? Sim, o meu marido começou do zero. Começou do zero, a casa era pequenina, tinha 4 divisões, depois mais tarde nós fomos fizemos a casa de jantar, fizemos depois uma cozinha primeiro de fora ao lado, encostada, depois fizemos uma casa de banho ao lado, depois a casa de jantar, depois uma espécie de um barzito, e depois, mais tarde, pôs outro andar por cima. Eu depois ainda fui trabalhar, fazer arreolos, que eu gostei sempre de fazer essas coisas todas assim. Ainda fui trabalhar para a dona Alcina Aranda, para a Oliveirinha, mas era só aos bocados, aos meios dias. Fazia a minha vida toda na parte da manhã, na quinta, e depois vinha a correr fazer almoço. Pronto, as minhas filhas nessa altura, nem sei se já
Estava já em Coimbra. Mas, ou seja, então trabalhava da parte da manhã e depois à tarde... Depois ia fazer arraiolos. Dizia, mas eles precisam disso, mas eu gosto. Então vai, pronto, eu gostava. Há aí umas festas que se faziam antigamente, Sim. aqui na aldeia. Conte-nos um bocadinho de como eram essas Faziam-se. festas. Ou seja, quem é que organizava essas festas? Isso era as festas do clube. Eu ainda fiz parte delas, nas festas do clube, muitos anos. O clube é a associação, ainda existe, é a Sociedade de Educação e Recreio. Não é? O meu pai, que Deus tem, foi diretor muitos anos, e o meu marido foi 25 anos, também secretário desse clube. Mas nessa altura, eu era solteira, nem tão pouco namorava com o meu marido, com 16 anos. Eu tinha 16 anos e fazia parte das festas, quer dizer, fazíamos a comissão convidava-nos, íamos para a barraca de chá. As festas eram feitas ali naquela quinta do Boiço, na Casa Grande ali, não sei se conhece. A casa de, como é que chamam? Do Visconde. Pronto. E a quinta pertence aos senhores do Boiço. Aí é que eram feitas, as grandes festas eram aí feitas. E era mais ou menos em que altura do ano? No verão, era sempre no verão, era. Vinham grandes acordeonistas, grandes orquestras, havia grandes orquestras. E depois, mais tarde, morreu um filho, um neto da senhora, ela deixou de fazer, ainda se fez na casa da avó da vila, desta senhora que está aqui, que é da junta. Depois fizeram mais tarde, também ali perto da Fundação de José Nunes Martins, uma quinta que é do Sr. Simões, que nessa altura era de José Nunes Martins. Mas nós íamos sempre lá ajudar. Ou seja, mas era sempre o clube então que organizava essas festas? Era o clube que organizava. Mas havia várias festas, havia muitos teatros também, umas vezes no clube, outras vezes os padres também organizavam, às vezes teatros quando nós éramos mais novos. Havia contradanças, quando eu era mais pequenita, aquelas danças antigas de carnaval, havia muitas também. Havia os tais pavilhões de São João, que havia um ali ao Pelourinho, havia outro ao cimo ao pé da Fundação José Nunes Martins, que eram os tais dos piques. Mas, pelos vistos, já havia noutros tempos, que o meu pai contava que havia um senhor, que eu não conheci o irmão, que era juiz, que era dos Moreiras, em que organizava já estas danças também. Já vem tradições antigas, não é? Sendo que a população era receptiva a esse clube, ou seja, como é que era a vida associativa nessa altura? A população reunia-se aqui da região, reunia-se no clube? Aí até ao ar livre, juntavam-se, não era? Eram unidos, as pessoas eram muito unidas. Se quando pensar, eu acho que eram mais unidas do que hoje. E ajudavam-se uns aos outros, mesmo no campo. O que é que o clube fazia também nesse sentido, para unir as pessoas? Organizava bailes e muitos teatros e essas coisas, e trazia grandes orquestras cá. Chegou a ver o segundo Galás, era o Oliveira de Couto. Havia uma direção, ou por um ano, ou por dois, ou por três, ou por quatro, é conforme, não é? Havia a direção sempre do clube. Então, já nessa altura, vá lá, na década de 30, 40 e 50... Olha, o clube até foi muitos anos, quando eu era pequenina, porque os meus pais moravam numa casa, na parte de casa, e do outro lado era clube, pegada à casa dos Cidos, que hoje essa casa é de um neto, hoje, desse senhor Nicolau Ferraz, de onde era o clube. Portanto, eu praticamente criei não ouvir uma música, era o rádio só que estava logo ali quase à cabeceira da minha cama. Era miúdo, ouvia, o clube era aí. Depois, mais tarde, é que foi feito o clube, de onde é hoje, não é? Lembro-me muito bem, a vez de fazer o clube, já mais tarde. Não é? Referenciou aí os tempos da Segunda Guerra Mundial. Sim. O que é que se lembra dessa altura? Horrível, quer dizer, havia... Lembro-me de irem para a padaria de noite para as bichas do pão. Nós, por acaso, não, nunca viemos, porque o senhor, o dono da padaria, que era o senhor Amadeu, era o dono da casa onde os meus pais moraram primeiro. Porque, ultimamente, tiveram casa deles, não é? Mas naquela altura era alugada. E ele guardava-lhe sempre uma carcaça. Um pão comprido, não é? Que era para o café, para de manhã. Mas a minha mãe cozia o pão, nós comíamos o pão, costuma-se dizer, da maceira, não é? E ela cozia pão de mistura com milho, centeio e trigo. Nós, portanto, comíamos daí sempre. Mas o meu pai gostava de ter o pãozinho para o café de manhã. E então ele guardava-lhe sempre. Mas as pessoas vinham ali buscar um quarto de pão. Com as senhas de racionamento? Pois, era, com as senhas. E vinham para ali de madrugada, para a bicha de pão, lembro-me disso. Eu praticamente, não me posso queixar, como digo, não é? Porque... É como digo, nunca tive fome, não é? Graças a Deus nunca tivemos fome.
porque comia-se do que havia, semeavam muita fava, muita batata, muito feijão, pronto, as terras tinham sempre muita fruta e essas coisas todas. Mas havia muita gente que não tinha dificuldades. Havia uma padaria, como a Dona Maria já me disse. Havia uma padaria. Havia uma mercearia, por exemplo, também. Havia mais que uma. Havia mais que uma mercearia, havia. Também funcionava com Aquela senhas de mercearia, a racionamento. mercearia que está aqui fechada ali, que era aqui em frente ao café Chaminé, era uma mercearia muito boa mais tarde, mas havia uma aqui mesmo ao oeste de Canto, que era o Sr. Leandro, eu ainda me lembro dele. Nessa altura da Segunda Guerra Mundial. Sim, era pequenita. A outra já veio mais tarde. A outra mercearia. E havia mais, havia o Filipinho, que era ali, também ali perto do Pelourinho, que eu lembro-me disso. Havia outro senhor que ainda hoje há, que era o Sr. Zé Correia, que hoje é o do filho do Manuel Garcia. Pronto, também já havia essa, antiga. Havia uma outra, mais tarde, também cá embaixo, que era da família do Sr. Denis, também. Eu lembro-me dessas mercearias. Era açúcar, arroz, massa, essas coisas assim, tudo. E funcionavam todos à base da senha de racionamento nessa altura? Havia racionamento, sim. Okay. Depois deixou de haver, não é? Começou em 39 e acabou em 45. Sim, eu lembro-me dela acabar. Pronto. Acho que eu lembro-me de um velhote que era meu tio-avô. Dizer, acabou a guerra, ia para o pé do rádio para ouvir as coisas que tinha acabado a guerra. Pronto, lembro-me dessa altura. Mas, e depois as coisas também eram difíceis porque eram secos, muito secos, não havia água, não é? Depois vinham umas feijocas grandes. Nós, por acaso, nunca comemos disso, mas porque é como digo, a minha mãe cultivava e o meu pai, não é? Mas foi difícil, para alguma gente foi. Como digo, eu nunca passei assim uma vida muito difícil quando era miúda. Há algum movimento reivindicativo aqui na Terra nessa altura? Contestatário? Não. De existirem movimentações nesse sentido? Havia pessoas, mas não se manifestavam, não podiam manifestar-se também, não é? As pessoas tinham noção nessa altura que não se podiam manifestar livremente como hoje? Tinham. Havia pessoas que ouviam notícias debaixo dos cobertores, essas coisas todas, mas havia muita gente, mas não se podia manifestar. A noção que existia uma polícia política, a PIDE, que podia prender alguém por se manifestar livremente? Havia. E a PIDE funcionava aqui na região? Sim. Diziam que sim. Eu, por acaso, não tenho nada a dizer, né? Eu não tenho nada contra isso, porque nunca tive, não é? Mas havia cá pessoas, pelo menos 2 pessoas havia aí. Mas o quê? PIDES ou contestatários? Eram desses da PIDE. E as pessoas sabiam quem eles eram? Conheciam-nos. Conheciam-nos, ok. Sim, eu também os conhecia, mas pronto, não dizia nada, não tinha nada. Eu falei sempre, não sabia falar, não é? Mas eu falei sempre, eu aquilo que tinha para dizer, digo sempre de caras. Não gosto de falar nas costas. Então, quando casaram, o que é que o seu marido fazia? Já era carteiro. Já era carteiro, Já era carteiro, mas ainda ia trabalhar para a fábrica. E lembra-se de como é que eram as condições de trabalho nessa altura? O seu marido falava disso consigo? Não, ele não tinha que dizer, não. E lembra-se de quanto é que o seu marido recebia, mais ou menos, nessa altura? 24 euros, escudos. Por semana ou ao dia? Por dia. Ao dia, ok. 24 escudos por dia. E eram 8 horas de trabalho já? E ele fazia da marcenaria, nos Correios, vamos lá ver, nos Correios ganhava, não me recordo bem ao certo. Sei que não podia pedir mais não podia pedir mais dinheiro naquele tempo, não é? Era aquilo mesmo. Mais tarde eu acho que foi quando o Marcelo Caetano entrou. Aí já era uma espécie de uma sociedade, já tinham depois de lucros, essas coisas todas. Foi para a guerra, o seu marido, mais ou menos em que ano, lembra-se? O meu marido não foi para a guerra. Não foi? Não, quem foi para a guerra foi os meus irmãos. Os seus irmãos é que Os meus irmãos andavam todos 3. Fui o mais velho, que já estava em casa há um ano. Mais velha sou eu, mas ele era a seguir a mim. Já morreu. Portanto, ele era de Coimbra, pertencia ao 12 de Coimbra, e depois foi adido a Chaves, porque a tropa o quartel de Coimbra não mandou tropas para fora e foi adido a Chaves. E depois, mais tarde, foram os gêmeos, primeiro um, depois o outro, os 3 para Angola. O mais velho teve sempre bem, porque esteve na messa dos oficiais, diz que deu uma vez só tirou um macaco, mas o outro, coitado, esse foi logo, diz que primeira Páscoa que passou lá, viu morrer o primeiro batalhão à frente dele, ficou logo desorientado todo. Ele era condutor alto. E depois foi o outro também. O outro também não passou tão mal, mas um deles passou maus bocados lá. Andaram lá, passou 2 anos, todos 3. Lembra-se do dia 25 de Abril, aqui na região? Lembro-me. O que é que nos pode contar desse dia? Do que é que se lembra? Olhe,
que me queimou, que veio uma camada de geada que me queimou tudo quanto tinha na quinta. Dia 25 de Abril, queimou-me tudo, feijão, batatas, ficou tudo queimado. Uma camada de geada, lembro-me muito bem disso. Um golpe de Estado, essa coisa toda. Mas como é que a notícia chegou aqui à Terra? Pela rádio? Não, houve um golpe de Estado, mas as pessoas nem se manifestaram muito naquela altura. Depois, mais tarde, começaram a vir as Forças Armadas, vieram cá e essas coisas todas. O que é que eles vinham cá fazer? Sei lá, vinham falar coisas que eles também nem sabiam muito bem, mas pronto. Lembro-me de ver depois quando Salazar caiu da cadeira abaixo. Também se lembra dessa... Lembro-me bem também. E as pessoas como é que reagiram a essa notícia? Uns bem, outros mal, é conforme, não é? Então, isto é como tudo, uns são a favor, outros são contra, não é? Então e a população como é que reagiu ao 25 de Abril e depois ao... Gostaram. Portanto, as pessoas no geral ficaram contentes com isso. Tem liberdade, não é? As eleições. Sim. Eu ainda cheguei a votar no tempo de Salazar. Chegou a votar no... Sim, ainda depois de casada, porque nessa altura as senhoras só podiam votar depois de casadas, não é? Claro. E eu lembro-me, um senhor qualquer chamar, mas vou tentar. Sim, voto, pois que remédio. Tinha que votar mesmo, não é? Então diziam-lhe antes, nesse tempo... Onde ia votar, onde havia de votar, claro. Claro. Que remédio tinha que votar mesmo, não é? Também, mas sim. Lembra-se de votar nessas eleições em 1975? Lembro. Lembra-se? E como é que foi o processo, mais ou menos, aqui na região? Foi. As pessoas saíram à rua Claro. E foram todas votar? Sim. Mais que hoje. Eu acho que mais... Se bem que este ano votou muita gente, vá. Eu votei sempre. Até hoje, graças a Deus, votei sempre. Desde que comecei a votar, votei sempre. Não é? E qual é que era assim o espírito político nessa altura, na altura das eleições? Mas é normal. Aqui o povo de Oliveira de Conde é um povo pacífico, não são desordeiros, não. Continua a fazer os tapetes de arraiolos ainda? Agora já não, porque... Então o que é que fazia nessa altura? Aquilo dá cabo dos olhos, sabe? Tem que ter gente com os olhos fixos, é preciso... Eu sei que fazer aqui tenho pena, mas agora já não. Eu faço a minha vida de casa e vou para a quinta. Vou trabalhar na quinta depois do 25 de Abril, então? Depois de casada. Não havia empregos, não é? Só houvesse empregos para a mulher naquele tempo, mas que é deles. Havia empregos para limpeza e pouco mais. E que trabalhos é que fazia na quinta? Olha, se veio feijão, para mim, não é para vender nem nada. Batatas, eu ponho tudo um pouco, hortaliça, essas coisas todas, cebolas e tudo. Eu ainda trabalhei, vamos lá ver, mas também era a mesma coisa da agricultura. Para um compadre meu, que já faleceu, ele esteve em França, eu tomei-lhe conta da quinta um tempito. Não, eu e um outro senhor que já faleceu, também. Ele tinha assim, vendia coisas, vendia nas feiras ele, não é? Hortaliça, frutas e essas coisas todas, mas frutas ia-as buscar, comprava. E eu fazia lá umas horas, portanto 16 anos ainda, que eu fazia lá umas horas por dia. Ele assinava-me as folhas, o meu marido é que pagava a caixa, entendido, não é? Mas pronto, ele pagava-me aqueles meus dias, praticamente eu trazia fruta, quase que... Mas pronto, claro. Trabalhei 16 anos lá ainda, assim, eram 3 horas, não sei, 2 vezes, pronto, fazia 80 horas por mês, não é? Pronto, mas 2 vezes, acho que eram 2 vezes por semana. Depois eles faziam uns trabalhos que eles tiveram em França, iam lá um mês, um ano, fiquei lá eu a guardar-lhe a casa, e a casa tinha sido assaltada. E o meu marido era assim, a casa foi assaltada e disseste que ias lá dormir, vou. Mas eu não vou, então não vais, mas vou eu não tenho medo. Levo o cão, levei um cãozinho comigo, estava a voltar à quinta, levava o cão, Perfeito. Mas ele acabou por lá ir depois ter, não é? Estava acompanhado então? Eu não tinha medo, não tenho, não. Ainda hoje não tenho medo. Então aqui na Terra existiram muitas pessoas que saíram para fora do país? Saíram muitos imigrantes. Mais ou menos para que país? França, era mais para a França. A maior parte das pessoas iam para a França. Na altura do Estado Novo e também depois do 25 de Abril? Alguns assaltos, sim. A maior parte deles foram assaltos. Uns para levarem os filhos para fugirem à guerra. Depois outros, não, porque precisavam, ganhavam pouco. Nós também, não ganhavam muito, não, nesse tempo. Okay. Os ordenados eram pequenos, mas hoje vivem mais ou menos. Eu acho que toda a gente vive mais ou menos. Só quem não quer trabalhar. A referência é que existia uma mercearia aqui no tempo da Segunda Guerra Mundial. Essa mercearia continua a existir aos dias de hoje? Sim, sim. Ou seja, então os centros, os pontos comerciais aqui da Terra sempre existiram? Sim. Então o que é que existe? Aqui até houve talho, olha, houve um talho, houve uma peixaria, houve uma farmácia agora. A farmácia está na freguesia, realmente, também. Está na freguesia, está ali a albergaria, é como que está.
Pois, está na freguesia. Mas pronto, houve aqui, mesmo em Oliveira do Conde, houve um hospital que até fazia operações lá. O Dr. Bissaia Barreto fez lá operações. Também deixou de haver. Talvez no século XX ainda, talvez no século XX. Sim, Então, sim. quando é que fechou o hospital, Sim. lembra-se? Deixou de haver, que eu ainda disse ao Vitor Melão. É? Então, finais do século XX, pronto. Ele teve a culpa porque ele diz, não, não vai. Pois não vai porque não tem rodas. Vão os livros, mas estava a passar lá de estado de estupidez, o que é isso? Eu sei que os livros é que não deviam ir. Eu lembro-me muito bem de dizer isso. Não, mas depois vamos fazer ali um lar e não sei o que mais. Pois está bem, também faz jeito. Mas pronto, agora não, quando não arranjar, mas pronto, está o lar e a Caritas portuguesa, que estava naquela altura, era nos fiéis, era particular. O talho desistiu, porque pronto, ele trabalha na quebra, o dono que era do talho. Fez falta, porque vinha muita gente, mas só o carro também não importa. Está tudo ligado, também não é assim tão longe. Exato. Exato. Como é que a Dona Maria olha hoje em dia para a sua terra? Gosto muito da minha terra. É Sabe, muito limpa, sempre foi. negativo? E é pronto, as pessoas bem, já foram mais unidas do que hoje, mas ainda são. Eu que me dou bem com toda a gente. E dou-me bem com as pessoas do Carregal, dou-me bem com toda a gente, eu conheço tudo. Nunca fui pessoa sempre me dei bem com toda a gente. Já agora, as terras aqui da zona são muito unidas? Ou... Sim, então já as pessoas todas bem umas com as outras. As terras aqui da zona são mesmo da freguesia e não só, e o concelho e tudo, as pessoas não se veem umas com as outras.